A paz do Senhor, minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o irmão Oscar, de canal de Cafarnaum. Eu faço parte da dupla Oscar e Thaís. Estou aqui por convite da nossa irmã Irleide, de Cafarnaum, Bahia. E o tema que foi me dado está no capítulo 4, versículo 6 do segundo livro dos Reis, que nos diz: E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Senhor, fala conosco por tua bondade, em nome de Jesus. É conhecido de todos que o Senhor sempre comparou a nação de Israel como um vaso. Não somente a nação, Israel como nação, mas também a igreja, o Israel espiritual. Prova disso, Paulo escreve a Timóteo no seu capítulo, segunda carta de Timóteo, no seu capítulo 2, versículo de número 20, ele diz que em uma mansão não há somente vasos de ouro nem de prata, mas também há vasos de barro e de madeira. Ele termina o versículo dizendo que são uns para a honra e outros para a desonra. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que em uma casa, e podemos referirmos aqui à igreja, existem vasos que são para a honra e vasos que são para a desonra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Paulo está indo a Damasco, cerca de 240 quilômetros de Jerusalém, com o intuito de perseguir a igreja do Senhor. O Senhor lhe encontra no meio do caminho. E a Bíblia diz que o Senhor o encontrando, o Senhor vai falar com ele: Paulo, por que me persegue? Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o versículo nos diz que o Senhor fala com ele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões do Senhor. E a instrução de Deus para Paulo era para ir para Damasco, porque Deus enviaria o seu discípulo por nome Ananias para orar por ele. E o texto nos diz que o Senhor chega em Ananias e diz: olha, vai à rua chamada à direita para orar por Paulo de Társio. A Bíblia diz que Ananias, ele vai confrontar com o Senhor, dizendo: muito tenho ouvido falar sobre este homem, quantas atrocidades ele já havia feito. E o texto nos diz dessa maneira que o Senhor vai falar com Ananias no versículo de número 15, ele diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Escuta aqui, o contexto por trás desse texto, a história diz que Ananias era oleiro, ou seja, era um oleiro falando com outro oleiro. E essa frase, este é para mim um vaso escolhido, a história diz que quando um oleiro fazia um vaso, e esse vaso saía na sua perfeição, o oleiro olhava para o vaso e dizia: está aqui um vaso escolhido, sem rachões, sem imperfeição. O Senhor chama Paulo de vaso. O Senhor usa Paulo para falar com Timóteo que na igreja tem vasos de honra e vasos de desonra. Jeremias capítulo de número 18, a Bíblia diz que o Senhor convida o profeta para descer na casa do oleiro. E descendo o profeta à casa do oleiro, o que ele encontra é o oleiro trabalhando em um vaso. Esse vaso está sendo trabalhado, moldado pelas mãos do oleiro. Imagino eu que o barro ainda está fresco. O versículo diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o versículo 6, o Senhor chega a Jeremias e fala: olha, este vaso é o meu povo Israel. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou trabalhando, eu sou oleiro e estou trabalhando no vaso que é Israel. O texto a qual nós lemos, no versículo 1 do capítulo 4 do livro de segundo Reis de Israel, está escrito: nós encontramos ali uma mulher aflita, mas convicta do histórico da sua família, porque ela olha para Eliseu e diz:
meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Versículo de número 2, Eliseu faz uma pergunta para esta mulher e diz: o que é que tu tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Versículo de número 3, o texto diz que Eliseu olha para ela e diz: olha, vai e pede vasos emprestados aos teus vizinhos, e não poucos. Peça muitos vasos, vasos vazios e não poucos. Escuta aqui, esse versículo nos revela a comunhão desta mulher com os seus vizinhos. E a primeira lição que eu preciso que nós entendamos é que se você quer que os vasos sejam cheios, tenha comunhão. Eu vou simplificar para você. Se você quer que o vaso seja cheio, necessário é ter comunhão. A primeira lição que nós encontramos nesse texto é esta mulher batendo de porta em porta, dizendo: o profeta me pediu para arranjar vasos, me pediu para buscar vasos. Você tem um vaso para me emprestar? E o vizinho de bom grado lhe empresta o vaso. Isso indica comunhão. E a primeira coisa que nós como igreja precisamos entender, que para que os vasos sejam cheios, é necessário haver comunhão. Comunhão. O vínculo da comunhão. Não há possibilidade de vaso cheio sem houver comunhão. Não há possibilidade de vasos estarem cheios se não houver comunhão. Eu preciso ser bem sucinto. O versículo de número 4 vai nos revelar outra fala. E o que nos revela no versículo 4 é intimidade, porque o versículo diz desse jeito, que então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Primeiro Eliseu diz: peça vasos emprestados, que indica comunhão, a todos os seus vizinhos, que indica comunhão. Segundo Eliseu diz: vai para sua casa, fecha a porta, você e seus filhos, que indica intimidade. Quem quer que os vasos sejam cheios, é necessário ter intimidade com Deus, que é o dono dos vasos. Você está entendendo a aplicabilidade que eu estou trazendo ao teu coração? Ei, primeiro, tenha comunhão com o teu próximo. Segundo, tenha intimidade com o teu Deus para que o vaso seja cheio. Tenha intimidade com o teu Deus para que o seu vaso seja cheio. Fecha a porta. Eu lembro do Senhor falando aos seus discípulos, Mateus capítulo 6, versículo de número 33, se não me engano, ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelhe, fale com teu Deus em secreto, porque Ele vai ouvir a tua oração em secreto e Ele vai te responder e te honrar em público. O que é necessário para que os vasos sejam cheios? Primeiro, ter comunhão com o próximo. Segundo, ter intimidade com o Deus que é o dono dos vasos. Versículo de número 4, você vai perceber que quando a mulher entra na casa, que fecha a porta, que milagrosamente os vasos começam a se encher. E versículo 4: fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vazias, e põe à parte. O versículo diz: e põe à parte o que estiver cheio. Perceba que há uma separação entre os vasos que estão cheios e os que estão vazios. Primeiro, comunhão com o próximo. Segundo, intimidade com Deus, que é o dono dos vasos. Fecha a porta, fala com Ele, que vai acontecer milagre na tua casa. E terceiro, perceba que o Senhor, por que o Senhor fala? Ele diz: o vaso que estiver cheio, põe à parte, separa. Perceba que há uma separação entre os vasos que estão cheios e os vasos que estão vazios. Ele diz: põe à parte.
O Senhor, escuta aqui, o Senhor conhece os vasos que estão cheios. Os vasos que estão cheios é conhecido do Senhor. O Senhor separa os cheios dos vazios. Não há compatibilidade entre um cheio e um vazio. Isso aqui é muito sério, porque o que o versículo nos revela é que Deus chega, a tipologia do próprio Cristo, do próprio Deus está em Eliseu, que diz: olha, pega vasos emprestados, eu quero ver que se você tem comunhão, ela é aprovada, eu tenho comunhão. Para os vasos serem cheios, é necessário você ter comunhão, então eu tenho comunhão. Fecha a porta, ela fecha a porta, indica intimidade. Depois de fechar a porta, Eliseu vai continuar dizendo: olha, separa os cheios dos vazios. Porque o Senhor conhece os vasos que estão cheios. O Senhor separa os cheios dos vazios. Eu vou repetir: não há compatibilidade entre um cheio e um vazio. Aleluia. Escuta aqui. Essa mulher vai vivenciar um milagre dentro da sua casa. E o versículo que nós lemos, versículo 6, que sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso. E o versículo termina dizendo: então o azeite parou. Enquanto houver vasos, haverá azeite descendo. Enquanto houver vasos, haverá a presença do Espírito de Deus sobre esses vasos. Ei, reflita comigo. Tu és vaso de honra ou vaso de desonra? Tu és vaso escolhido ou tu és vaso... O oleiro está trabalhando no teu vaso nesta manhã. O oleiro está trabalhando na tua vida nesta manhã. Eu preciso que você entenda o que Deus está falando. Eu quero orar por você. Recapitulando só para você entender. Essa mulher tinha comunhão com todos. Essa mulher tinha intimidade com o Senhor. Tanto que ela fala no versículo 1 do histórico do seu marido, que era o cabeça da casa. Aquele que era sacerdote dentro daquele aí. Certamente ele induzia os seus filhos e a sua esposa à adoração. O texto nos revela que o Senhor separa os cheios do vazio. Eu quero orar por você nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tua presença eu estou, meu Pai, por tua infinita bondade. Eu quero orar, meu Deus, pela tua serva, pela tua filha que está não sei aonde, mas o Senhor sabe onde está. Deus, eu sei que ainda existe azeite. Enquanto houver vasos, o azeite vai jorrar, porque a tua palavra é verdadeira e nós acreditamos na tua palavra. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, visita esta vida com o teu poder, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Manifesta o teu milagre, a tua bênção, que esta mulher seja vaso de honra, e que esta mulher seja vaso de honra, vaso escolhido, vaso trabalhado pelas tuas mãos. E que a tua bondade se manifesta sobre esta casa, sobre esta família. Eu não os conheço, mas em nome de Jesus agora visita o lar com milagre, com vitória, com cura no corpo, na alma e no espírito. Espírito Santo, vai alapa camandore cai, vale cai anchomendecai com o teu poder. Manifesta a tua glória, manifesta por tua bondade, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala mais uma vez, é o irmão Oscar. Eu sou aqui do interior da Bahia. Tem a dupla Oscar e Thaís. E você pesquisa no YouTube, você vai encontrar o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, ore por nós. Precisamos de oração, estamos em uma jornada para o céu. E que a paz de Deus esteja sobre a vida de cada uma das irmãs, em nome de Jesus.